Olá, gente, tudo bem? Aqui é a Deise Cardoso. Seja bem-vinda aqui ao nosso canal. E olha que linda que nós vamos fazer hoje. Nós vamos fazer essa ponteira de lápis de bonequinha amigurumi, que tá bem linda. E esse passo a passo, gente, tá bem legal de fazer. É uma aula fácil e rápida de fazer. E fica uma ideia aí bem bacana para você fazer para poder presentear, para poder vender. E se você quiser também não fazer ponteira para lápis, você também pode estar fazendo como chaveirinho, tá bom? Basta não fazer essa peça aqui e colocar aqui o acessório que vai virar um chaveirinho, tá bom? Os materiais que eu usei para poder fazer essa ponteira de lápis está aqui na descrição desse vídeo. E se você já gostou da nossa bonequinha ponteira de lápis, deixa o seu gostei aqui nesse vídeo e compartilha também com aquelas pessoas que você sabe que gosta de aulas de amigurumis, pois isso me ajuda muito, tá bom? Com o crescimento aqui do canal e faz com que mais e mais pessoas tenham acesso às aulas que eu coloco aqui no canal. Então, vamos agora para a nossa aula. Vamos começar fazendo a cabeça da bonequinha e para poder começar, nós vamos colocar aqui dentro do anel mágico 6 pontos baixos. Então, eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Puxa aqui o fio para poder fechar o anel mágico. E na segunda carreira, nós vamos fazer aumento por toda a volta. Vamos colocar 2 pontos baixos em cada ponto da base. E no final dessa carreira, vai ficar com 12 pontos. Nós vamos seguir fazendo carreiras de aumento para poder crescer essa cabeça. Então, na carreira 3, vamos fazer um ponto baixo e um aumento. No final, vai ficar com 18 pontos baixos. Na carreira 4, 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. No final, vai ficar com 24 pontos. Carreira 5, 3 pontos baixos e um aumento. No final, vai ficar com 30 pontos. E por último, a carreira 6, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E no final, vai ficar com 36 pontos. Então, eu vou seguir fazendo essas carreiras de aumento, você faça as suas. E quando eu terminar, eu retorno com você. Fiz as carreiras de aumento. E agora, nós vamos fazer as carreiras de ponto baixo sobre cada ponto da base. Então, nós vamos fazer aqui no total de 8 carreiras, tá bom? Então, da carreira 7 até a carreira 14, nós vamos seguir fazendo ponto baixo sobre cada ponto da base. E em cada carreira precisa ter 36 pontos. Terminei as carreiras de ponto baixo sobre cada ponto da base e eu já coloquei os olhinhos. Eu vou explicar para você em qual carreira que você deve colocar. Então, eu gosto de colocar aqui na parte da frente, tá? Eu não gosto de colocar aqui onde termina a carreira, não. Então, eu comecei a contar aqui na parte da frente, a partir da primeira carreira, eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, entre a carreira 9 e a carreira 10, eu coloquei os olhinhos. E entre um olhinho e o outro, tem 6 pontos baixos de separação. Então, você posiciona primeiro com os alfinetes, tá bom? E depois você coloca os olhinhos com travas. E agora, nós vamos continuar aqui as carreiras para poder fechar essa cabeça. Então, nós vamos começar a fazer as carreiras de diminuição. Nessa carreira 15, nós vamos fazer por toda a volta uma sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu já fiz 3 pontos baixos, 4, e no próximo faço uma diminuição. No final dessa carreira, vai ficar com 30 pontos. Na próxima carreira 16, você faz 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. No final, fica com 24 pontos. Na carreira 17, faz 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E no final, vai ficar com 18 pontos. Então, vou fazer essas 3 carreiras de diminuições. Você faça as suas e quando eu terminar, eu retorno com você. Depois de terminar a carreira 17, você pode encher toda essa peça com fibra, tá bom? Vai distribuindo a fibra por toda essa cabeça aqui, para ficar com aquela cabeça redondinha, tá? Para isso, você precisa distribuir bem a fibra aqui por dentro de toda essa peça.
eu gosto de colocar bastante fibra, tá bom? Para que a peça fique bem durinha. Mas para isso, para você fazer isso, os seus pontos, eles têm que estar bem apertadinho. Porque senão, se o seu ponto não tiver apertado, quando você colocar a fibra, ele vai abrir aqui, vai ficar com buracos, tá bom? Então, eu vou distribuindo aqui a fibra por toda essa peça até encher completamente. Você enche a sua aí e quando eu terminar eu retorno com você. Depois de encher a peça toda com a fibra, nós vamos continuar as diminuições para poder fechar essa cabeça. Então, na carreira 18, nós vamos fazer por toda a volta uma carreira de um ponto baixo e no próximo uma diminuição. No final dessa carreira vai ficar com 12 pontos. Aí depois que eu terminar essa carreira, eu ainda vou encher mais um pouquinho ainda com fibra, tá bom? Porque sempre fica faltando aqui, nesse final. E aí depois que você terminar essa carreira, você ainda coloca mais um pouquinho. E depois dessa carreira aqui, de um ponto baixo e uma diminuição, na carreira 19, você faz 6 diminuições, porque aí vai fechar a cabeça. Então, eu vou fazer essas duas carreiras, tá bom? E quando eu terminar, eu retorno com você para poder finalizar aqui a cabeça. Terminei aqui a última carreira da cabeça, e aí eu cortei o fio, deixei um pedaço, porque eu vou fazer o narizinho aqui. E eu puxei o fio todo daqui. Agora, nós vamos finalizar passando com a agulha de fora para dentro, somente na alça da frente. E nós vamos fazer isso por 6 vezes, porque aqui ficou com 6 pontos baixos. Então, passei aqui nos 6 pontos baixos, agora puxa o fio todo, assim, para ele poder fechar aqui completamente essa parte. Passa a agulha aqui pelo meio e leva esse fio aqui para trás da peça. E aqui atrás da peça você pode dar alguns nós aqui, tá bom? Depois você traz ele aqui pra frente pra gente poder fazer o nariz. Aqui na frente, eu marquei o narizinho uma carreira abaixo aqui dos olhos. Na verdade, tem essa carreira aqui, abaixo dessa outra. Eu separei aqui, ó, um ponto baixo, para poder fazer esse nariz bem aqui no meio. Então, você coloca os alfinetes, faz essa marcação primeiro, tá bom? Para depois você começar o bordado do nariz. E aí, eu vou passar o fio aqui. Deixa eu pegar o alicate, porque fica mais fácil para poder puxar essa agulha. E o nariz aqui eu vou fazer ele bem pequenininho. Só vou passar assim, ó, de um lado para o outro. Percebe que aqui só tem um pontinho? E aí eu vou passando assim, ó, de um lado para o outro, até formar o tamanho do nariz que eu quero. Então, eu passei aqui 2 vezes e já acho que é o suficiente aqui, que eu não quero ele muito grande, não. Aí, eu passo aqui para o outro lado e já levo o fio aqui para poder dar alguns nós nele. Cuidado para você não puxar demais e não entrar todo esse fio aqui, tá? Se você tiver puxado muito, aí você puxa assim, ó, com a agulha. E prontinho, o nariz já está pronto. Ele vai ficar pequenininho assim mesmo. E aqui, para poder finalizar, eu divido assim, ó, esse fio ao meio. E aqui eu dou alguns nós. Agora é só levar esse fio aqui
para outro lugar aqui e cortar o restante. Para fazer o cabelo, nós vamos começar com correntinhas. Vamos fazer um total de 11 correntinhas. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 correntinhas. A partir da segunda correntinha, começa a fazer ponto baixo. Então, tem essa primeira, a partir da segunda, coloca a agulha e faz ponto baixo. Vamos seguir fazendo ponto baixo em todas as correntinhas. Vai ser um total de 10 pontos baixos. Então, já fiz 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pontos baixos. Para poder fazer a voltinha aqui, vamos colocar mais 2 pontos baixos aqui nesse mesmo ponto da base. E agora, vamos subir 21 correntinhas. Então, eu já fiz 3, 4... Fiz as 21 correntinhas. Vamos retornar fazendo ponto baixo sobre cada correntinha a partir da segunda correntinha. Tem a primeira, a partir dessa segunda, vamos colocar um ponto baixo para cada ponto da base. E nós vamos seguir fazendo dessa forma até chegar aqui. Até chegar aqui na primeira correntinha que foi feita, tá bom? Essa parte aqui da peça vai ser uma base do cabelo, vai ser a base que vai exatamente aqui no meio da cabeça. E nós vamos fazer as mechas. Essas correntinhas aqui, as 21 correntinhas, é a mecha do cabelo, tá? Então, nós vamos voltar fazendo ponto baixo e quando eu chegar aqui, eu retorno com você. Terminei de fazer os pontos baixos, cheguei aqui na base. Então, chegando aqui nessa base, nós vamos fazer um ponto baixo nessa primeira alcinha aqui, ó. Faz um ponto baixo e agora sobe novamente 21 correntinhas e volta fazendo ponto baixo sobre cada correntinha, tá? Até chegar aqui embaixo, da mesma forma que foi feito aqui. Então, nós vamos repetir esse processo. Quando você fizer os pontos baixos, retornando dessas 21 correntinhas, chegando aqui na base, você vai fazer um ponto baixo nessa próxima alcinha. E vai subir novamente as 21 correntinhas. Então, nós vamos fazer esse processo por toda essa parte aqui, tá? Até chegar aqui nessa última alcinha. Quando chegar, eu retorno com você para poder continuar mostrando o que você vai fazer aqui do outro lado. Cheguei aqui no final dessa parte, como eu falei para vocês, eu fiz até a última alcinha aqui. Agora, para poder continuar, nós vamos passar aqui para o outro lado. E aí, nós vamos fazer da mesma forma, tá bom? Aqui eu já fiz o ponto baixo na última alcinha. Nessa última alcinha aqui, ó, eu já fiz um ponto baixo. Só que agora nós não vamos subir as 21 correntinhas. Nós vamos colocar a agulha aqui nesse próximo ponto e vamos fazer outro ponto baixo. E agora sim, nós vamos subir as 21 correntinhas e vamos fazer da mesma forma. Vamos retornar fazendo ponto baixo sobre cada correntinha e quando chegar aqui na base, vamos para o próximo ponto aqui da base e vamos fazer um ponto baixo e subir novamente as 21 correntinhas, tá? Então, vamos seguir fazendo dessa forma até chegar aqui na parte da frente. E quando chegar aqui, eu retorno com você. Terminei aqui todas as mechas e ficaram 9 mechas de cada lado, tá bom? E agora, para poder finalizar aqui, eu terminei essa última mecha.
Aí eu fecho com ponto baixíssimo aqui no próximo ponto da base. Faço um ponto baixíssimo. Corto o fio e essa base eu vou costurar ela lá na cabeça da boneca, tá? Então, eu vou deixar um fio maior para poder fazer essa costura. E aqui eu faço mais uma correntinha e puxo o fio para poder formar o nó. Então, o cabelinho ele já está pronto. Agora, vamos posicionar o cabelo aqui na cabeça e você vai colocar essa base bem aqui no meio da cabeça. E eu coloquei aqui, acima dos olhos, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras acima dos olhos. Então, você posiciona, tá bom? Vê se está no meio certinho. E se tiver, você coloca os alfinetes para poder segurar esse cabelo aqui na cabeça da boneca, porque agora nós vamos fazer a costura. Se você quiser colar, eu acredito que dá certo também. Eu prefiro costurar essa base aqui, porque eu acho que fica mais seguro, tá? Então, eu prefiro estar fazendo essa costura. E aqui eu vou fazer uma costurinha, então. Vou passar a agulha aqui, ó, na cabeça. E vou retornar com o fio aqui na base. E vou fazendo a costura aqui, ó, bem no meio. Então, eu vou passando aqui nessa base e vou levar aqui para outro local aqui da cabeça, aqui do lado, para ficar mais fácil, tá? Porque como o meu ponto é apertado, eu não consigo costurar passando a agulha aqui no meio. Então, eu trago o fio aqui para lateral aqui da cabeça. Olha, que já foi feito um pontinho aqui nessa base. E para retornar aqui na base, eu passo a agulha nesse mesmo local que eu saí aqui com o fio e retorno com ele aqui na base da cabeça. Então, eu vou fazendo essa costura, tá bom? Dessa forma que eu fiz aqui. Olha, eu vou retornar novamente, vou fazer um pontinho aqui, ó, na base e vou passar o fio em direção aqui à lateral da cabeça. Então, eu vou fazendo dessa forma até costurar toda essa base, até chegar aqui no final aqui, ó. Tá vendo aqui onde acaba essa base? Não precisa costurar essa mecha não, tá? Pode costurar até aqui. Então, eu vou costurando dessa forma e quando eu terminar eu retorno com você. Terminei de costurar toda a base aqui do cabelo na cabeça da bonequinha. E agora eu vou começar a colagem dessas mechas. Eu não vou costurar, tá? Se você quiser fazer a costura, dá certo também. Tem uma boneca aqui que inclusive eu costurei o cabelinho. Ele é mais ou menos parecido com esse, foi a boneca Nina. E aí, se você quiser dar uma olhada, tá? No vídeo, eu vou deixar ele aqui em cima, o card aqui em cima pra você poder ver. E esse aqui eu vou estar colando. Então, eu vou começar aqui, ó, na parte de trás. E primeiro, eu vou colocar os alfinetes, tá bom? Antes de começar a colar, eu vou colocar o alfinete em todas essas mechas pra saber como é que vai ficar, se vai ficar na posição certa, tá? Não gosto de começar a colar logo de primeira assim não, sem posicionar, porque pode ficar na posição errada. E aí, depois que cola, não tem mais jeito de tirar, né? Então, eu vou colocando aqui os alfinetes em todas as mechas, assim, ó, uma do lado da outra, tá? Terminei de colocar os alfinetes aqui, ó, e eu já percebi aqui, ó, que deu um pouquinho errado, ó.
essa mecha aqui ficou mais próxima do olho do que essa daqui do outro lado. Essas duas aqui primeiras, eu não vou colar dessa forma aqui que eu posicionei, tá? Eu vou colar de outra forma e vou mostrar pra você. Então, aqui, como eu já percebi, ó, que já teve essa diferença, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou posicionar novamente. Vou trazer essa daqui que ficou um pouco mais pra trás, vou trazer ela aqui pra frente e vou trazendo as outras também, tá? A diferença é pouquinha, mas tem essa diferença ali e eu não achei que ficou legal. Então, eu vou trazendo, olha, todas as mechas. Por isso que é importante marcar primeiro com o alfinete. Olha, terminei e agora ficou, um lado ficou mais parecido do outro, tá vendo? Então, depois de fazer isso, você já pode começar a colar. E essas duas aqui, elas vão ficar soltas, tá? Como eu falei pra você. Então, eu vou iniciar a colagem aqui na parte de trás, tá? Nessa mecha aqui. Eu vou usar essa cola aqui pra poder colar. E aí, é só passar aqui, ó. Não precisa passar até embaixo. E vamos colando mecha por mecha, tá? Vou passar na outra aqui. Se você quiser passar na mecha, para ficar mais fácil aqui de saber até onde você vai passar. E aí, é somente nessa parte aqui de cima, tá? Não passa muito embaixo, não. Porque vai ficar colado somente essa parte aqui de cima. Então, eu vou fazendo essa colagem, tá? Mecha por mecha. Em todas essas mechas aqui. E quando eu terminar, eu retorno com você. Terminei de colar as mechas. Olha, ficou assim, ó. Uma do lado da outra. E agora, nessas duas mechas aqui, que eu falei pra você que eu não ia colar, eu vou fazer diferente. Em vez de colar reto assim, eu vou dar uma viradinha, olha. E vou pingar um pinguinho de cola aqui, ó, atrás. E vou colar desse jeito. Deixa eu pegar a cola aqui. Então, vou passar só um pinguinho de cola aqui. E vou colar aqui, ó, em cima dessa outra mecha. E aqui do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, olha. Em vez de colar reto, eu viro assim. E aqui eu colo essa mecha em cima da outra. E ficou assim o cabelinho, olha. É bem fácil de fazer, um cabelo rápido de fazer, tá? E fica bem lindo. Vamos fazer agora a peça que nós vamos colocar ela por cima do lápis ou da caneta, tá? Eu vou fazer com a cor rosa. E para poder começar, eu vou colocar aqui dentro do anel mágico 5 pontos baixos. Então, fiz 1, 2... Fiz aqui os 5 pontos baixos, puxo o fio para fechar aqui o anel mágico. E na carreira 2, nós vamos fazer por toda a volta 2 pontos baixos em cada ponto da base. Vamos fazer aumentos em cada ponto da base. E no final dessa carreira vai ficar com 10 pontos. Na carreira 3, nós vamos fazer ponto baixo sobre cada ponto da base, mas nós vamos colocar a agulha somente na alça de trás do ponto. Tá? Tem a alça aqui, ó, da frente. Essa da frente tem a de trás. Nós vamos passar a agulha somente na alça de trás. E eu prefiro fazer esse ponto usando a alça de trás,
também passando nessa outra alcinha que tem aqui, ó, na parte de dentro da peça, porque eu acho que assim o ponto ele fica mais firme. Então, eu coloco a agulha assim, ó, no meio do ponto, tá vendo que tem a alça da frente? Eu coloco aqui no meio, entre a alça da frente e a de trás, e passo nessa outra alcinha que tem aqui, ó, por dentro da peça. Pode perceber por aqui, ó, que tem umas alcinhas aqui, ó. Eu faço dessa forma pra que o ponto ele fique mais firme. E para facilitar, eu coloco a agulha aqui no meio, porque assim passa mais fácil, no meio do ponto. Então, eu vou seguir fazendo dessa forma, ponto baixo sobre cada ponto da base, fazendo dessa forma aqui que eu estou fazendo com você. E no final dessa carreira vai ficar com 10 pontos. Se você achar que com 5 pontos esse tubo ficou muito fino para poder encaixar no lápis ou na caneta, aí você faz com 6 pontos baixos no início, tá? Da carreira. Coloca 6 pontos baixos no início da carreira, dentro do anel mágico. E na segunda volta, faz aumento também por toda a volta e aí vai ficar com 12 pontos. E segue fazendo da mesma forma, tá? Só muda a quantidade de pontos. Isso é se você ver que vai ficar muito apertado na hora de colocar o lápis ou a caneta, tá? Mas eu fiz com 5 pontos e eu percebi que deu certo. Mas talvez o seu ponto seja mais apertado que o meu. E agora, eu vou seguir fazendo ponto baixo sobre cada ponto da base. Pode colocar a agulha nas duas alças do ponto, tá? Eu vou seguir fazendo aqui, porque eu ainda não sei a quantidade que eu vou fazer. Mas quando eu terminar, eu retorno com você para falar quantas carreiras que eu fiz, tá bom? Terminei aqui as carreiras de ponto baixo sobre cada ponto da base. Eu fiz um total de 8 carreiras. Então, eu fiz da carreira 4 até a carreira 11. Eu cortei o fio, deixei um pedacinho para poder fazer o arremate. E para fazer o arremate aqui, para ficar com o acabamento mais bonito, você faz o ponto baixíssimo no próximo ponto e puxa o fio. Para poder finalizar aqui, nós vamos fazer o arremate. Então, eu terminei aqui com ponto baixíssimo nesse ponto, você vai pular o próximo ponto, e no outro ponto, você vai passar a agulha de dentro para fora, e vai puxar esse fio aqui. Nós vamos formar outro ponto aqui, ó. Puxa assim, e aqui está o ponto que está saindo o fio. Então, você vai enfiar a agulha, deixa eu só abrir ele aqui para ficar mais fácil. Você vai enfiar a agulha de dentro para fora, somente nessa alça aqui, ó, de trás. E vai puxar esse fio aqui por dentro dessa alcinha. Puxa, e olha, vai ser formado outro ponto aqui, e não vai dar para saber onde que terminou a carreira. Agora aqui, para poder finalizar, eu vou dividir esse fio. Vou dar alguns nós aqui, vou dar 3 nós. E agora eu vou levar esse fio para outro lugar. Vou passar aqui por dentro, ó, de algumas alcinhas. Passei aqui por dentro de algumas alcinhas e vou até sair com ele aqui fora para poder cortar. Aqui soltou o fio. Deixa eu cortar aqui para poder ficar mais fácil para passar na agulha. Prontinho, agora é só puxar aqui. Que ele já passou por dentro de algumas alças aqui, e aí agora pode cortar o restante. Está prontinho essa peça. Agora, nós vamos colar aqui na cabeça da boneca.
E para poder colar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colar com a mesma cola, tá? Que eu colei as mechas. Eu vou colocar o lápis aqui dentro para ficar mais fácil de empurrar aqui, ó, na hora de segurar. Na hora de passar a cola, eu vou segurar assim para poder colar. Então, vou passar a cola aqui nessa base aqui em cima aqui dessa peça. E agora aqui, vou colar. E aí, você vai precisar segurar por algum tempo para essa cola secar. A cola secou e olha, ficou bem coladinho. E a intenção aqui, gente, não é colar o lápis, tá bom? O lápis, ele precisa sair. Por quê? Porque quando acabar o lápis ou acabar a caneta, vai dar pra continuar usando aqui a ponteira de lápis, tá bom? A ponteira de bonequinha. Então, a intenção não é colar o lápis. O lápis aqui é só pra fazer a força aqui, ó, pra poder segurar essa cola aqui na cabeça da boneca, tá bom? E agora, vamos continuar fazendo os detalhes aqui dessa bonequinha. Eu vou fazer agora o lacinho para poder colocar no cabelo. Então, com esse fio Anne, que tem brilho, que tem essa fitinha aqui com brilho, eu vou fazer esse lacinho. E para poder começar, eu vou laçar aqui a agulha e vou fazer 3 correntinhas. Fiz 1, 2, 3. Vou colocar aqui dentro desse anel mágico mais 2 pontos altos. Então, fiz 1 e fiz 2. Vai ser um total de 3, porque essas correntinhas aqui também conta como ponto alto. Vou fazer 2 correntinhas. E aqui dentro do anel mágico, faço um ponto baixíssimo. Opa! Soltou aqui. Então, faço um ponto baixíssimo. Faço novamente a mesma coisa, subo 3 correntinhas. E dentro do anel mágico, faço 2 pontos altos. Então, fiz 1 e 2 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntinhas. E aqui dentro do anel mágico, faço um ponto baixíssimo. Puxa esse fio inicial para poder fechar aqui. E aí, você pode cortar esse fio. Não precisa cortar muito grande, não. E aqui você puxa todo esse fio aqui dessa laçada que você fez. Vou terminar de puxar aqui esse fio para poder fechar completamente o anel mágico. E agora aqui nós vamos passar algumas voltas desse fio aqui no meio. Dá algumas voltas aqui no meio. E vai consertando o lacinho assim, ó, pra ele ficar com formato de lacinho. E aí, aqui na parte de trás, deixa eu dar uma volta com esse fio aqui. E aqui na parte de trás, você dá alguns nós. Puxa bem e conserta aqui no meio, tá? E prontinho, depois de fazer esses nós, pode cortar aqui o restante. Se você for costurar, pode deixar maior, tá? E aí, você costura, mas como eu vou colar, eu vou cortar. Deixa eu cortar esse fio aqui, ó, que acabou soltando. E prontinho, o lacinho ele vai ficar assim. E agora aqui, eu vou colar esse lacinho no cabelo da boneca. Passo um pouco de cola e eu vou colar bem aqui, ó.
E olha como que ficou lindinha. Terminamos, gente, a nossa bonequinha e ela ficou assim, bem linda. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. E se você gostou e ainda não deixou o like aqui nesse vídeo, não esquece, tá bom? Deixa o like aqui. E se você quiser também, você pode compartilhar as fotos das peças que você fizer através das minhas aulas lá no nosso grupo do Facebook, tá? Se você participa do nosso grupo, pode colocar a foto lá, tá bom? Eu vou adorar ver o seu trabalho. E se você ainda não participa, você pode acessar o nosso grupo através do link que eu vou deixar aqui abaixo, na descrição desse vídeo. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Que Deus abençoe vocês. Um beijo para cada um de vocês e até a próxima aula.